versículos 28 a 34, diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Pai Santo, no poderoso e santo nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela rica oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome. Senhor, que a nossa alegria, que o mover dos nossos dias seja a tua presença em nossa vida. Não sejam as aparências, não seja aquilo que o mundo valoriza, mas que a nossa alegria seja a tua presença. Senhor, nos use como um instrumento da tua presença, do teu amor e da tua bondade. Fale ao coração das tuas ovelhas, dos teus servos, para que eles sejam alimentados e direcionados pela tua potente e forte mão. Nós queremos te dar graças, Senhor, por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. O apóstolo Paulo está aqui em um momento um tanto quanto complicado do seu ministério. Nós vimos na semana passada, no prosseguimento desta mensagem, do estudo da série de mensagens, lições da igreja primitiva, que Paulo inicia uma obra em Tessalônica. E alguns dos líderes judeus, movidos pela inveja, se levantam contra o apóstolo Paulo e passam a persegui-lo. A coisa é tão séria que diz a Bíblia que eles reuniram alguns homens perversos dentre os vadios para perseguir a Paulo, e tiram da casa de Jason, que era a casa onde a igreja se reunia, os irmãos, e os levam aos magistrados da cidade, inventando mentiras. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui, e eles falam que existe um outro rei, Jesus, porque pregar nessas cidades que era um domínio do Império Romano, era uma atitude de insubserviência, porque existia um rei, o César romano, o imperador romano, que dominava sobre todo o mundo, e ele determinara alguns procedimentos para que estes homens, aleluia, vivessem bem em sociedade. A boa notícia romana é que havia pão, havia circo, havia segurança, havia senso de pertencimento à cidadania romana. Tudo isso Roma dava a seus cidadãos. E o que Paulo estava pregando era que havia um outro rei. E esses líderes judeus perseguem a Paulo, que foi enviado para uma outra cidade pela igreja, a cidade de nome Bereia, 80 quilômetros a sudeste. E ali ele começa uma nova obra. Quando esses líderes de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando ali, eles vão atrás de Paulo. Para quê? Para tentar também impedir a obra. Mas estas viagens de Paulo eram, na verdade, movimentos estratégicos,
porque enquanto eles estavam atrás de Paulo, as igrejas tinham paz e podiam crescer. Ei, querido, eu e você muitas vezes teremos que ser estratégicos. Eu e você queremos muitas vezes que abandonar coisas, pessoas e situações. Por quê? Porque a obra de Deus precisa disso. E mais uma vez a igreja envia Paulo para uma cidade que você deve conhecer bem, de nome Atenas, a capital do mundo naquele momento, a capital do conhecimento, onde os homens procuravam descobrir algumas novidades. E Paulo dá ordem aos seus discípulos, a sua liderança, que fossem ter com ele em Atenas quando ele lá chegasse. E Paulo fica sozinho. Diz o versículo 6 desse capítulo 17 que Paulo fica sozinho. Versículo 16 melhor dizendo: enquanto ele esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Ou seja, Paulo teve a capacidade de se doer ou de se condoer da condição espiritual daquela cidade. Ei, queridos, como cristãos, nós temos que ser capazes de nos condoermos com o estado espiritual das pessoas. Pessoas estão morrendo no engano, pessoas estão morrendo na mentira, e nós estamos preocupados com coisas que não têm o menor sentido. Aleluias! O apóstolo Paulo fica sozinho, e aqui eu quero lhe dizer a primeira coisa que Deus quer falar ao seu coração hoje. Muitas vezes você vai ficar sozinho. Muitas vezes você estará rodeado de amigos, ou de conhecidos, ou de colegas, ou de familiares, mas você estará só. Aleluias! Isso me lembra muito aquele momento em que Jesus entra no barco com alguns discípulos, e ali ele já estava dando um ensinamento àqueles homens. Por quê? Porque ensinar não é apenas falar, ensinar não é apenas ler livros, ensinar não é apenas fazer estudos, ensinar é mostrar com a própria vida. Ele entra num barco com aqueles homens, e aqueles homens conheciam aquele mar, o mar da Galileia, e aqueles homens começam a navegar e a remar, e de repente se levanta uma grande tempestade que começa a balançar o barco de uma maneira que parece que todos vão morrer. Aqueles homens se encontram sozinhos, cada um com seus problemas, cada um com seus dilemas. Talvez hoje você se encontre sozinho. Talvez hoje você procure alguém com quem conversar, com quem desabafar, e você não tem com quem desabafar, com quem conversar. Talvez hoje você fale com uma pessoa, a pessoa não te entende. Você fala com outra, a outra dá uma opinião que você não pediu. Você fala com mais uma outra pessoa, e a outra pessoa te critica. Ei, você está sozinho em meio a uma multidão. E esse é o pior tipo de solidão, estar sozinho em meio a pessoas. Quantas vezes eu critiquei esses mesmos discípulos quando Jesus se encontrava no pior momento da sua vida na terra, em agonia de morte, porque ele viera para este propósito, mas a sua humanidade falou tão alto, tão alto, tão alto, que ele pediu para que Deus mudasse o plano de salvação, e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ah, querido, quantas vezes nós não pedimos a Deus: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não estou me aguentando mais, passa de mim esse cálice, muda essa história. Quantas vezes nós oramos assim a Deus? Quantas vezes nós estamos sorrindo, mas o clamor do nosso coração é: Deus, eu não estou aguentando mais, faz alguma coisa que eu não aguento mais. Eu não aceito essa situação, mas eu não estou aguentando mais, eu não sei o que fazer. E Paulo fica sozinho. E muitas vezes eu e você vamos ficar sozinhos. Aleluias! E a gente não tem respostas. Por quê? Porque a gente está buscando a Deus, a gente está fazendo a obra, a gente está procurando andar direito, e a gente acaba ficando sozinhos. E eu critiquei muito aqueles discípulos. Olha, Jesus amou, Jesus abençoou, Jesus ensinou, Jesus alimentou, e quando mais eles precisam, quando mais Jesus precisa, esses homens o abandonam. Eles dormem e deixam Jesus, melhor dizendo, em extrema e intensa agonia.
Quantas vezes nós olhamos para pessoas que nós ajudamos, pessoas às quais nós demos a nossa vida, pessoas às quais nós apostamos, nós abençoamos, e a gente fala: agora que eu mais preciso, fulano me abandonou. Eu esperava que fulano estivesse comigo, mas fulano me abandonou. Ei, eu vim aqui para te dar uma ótima notícia. Aqueles homens poderiam estar dormindo, aqueles homens poderiam estar solitários, Jesus poderia estar solitário, mas Jesus lembrou e reconheceu que o Pai não estava dormindo, o Pai não havia deixado só. Ei, existe um propósito para esse momento de solidão na sua vida, existe um propósito para esse momento em que todos se abandonam, existe um propósito para quando ninguém olha para você, porque quando ninguém olha para você, quando todos se abandonarem e quando você estiver sozinho, saiba, o Senhor está olhando para você. O Senhor está olhando para você nesse momento em que você se encontra sozinho. É nesse momento em que você está mais acalentado por Deus, próximo de Deus. É nesse momento, porque neste momento o Senhor Deus está andando contigo em intimidade, em comunhão. Então nós vamos ficar sozinhos, mas a verdade é que nós não podemos permitir que o fato de estarmos sozinhos nos impeça de fazermos aquilo que precisamos fazer. Paulo encontrava-se sozinho em Atenas, talvez a maior cidade do mundo naquele momento. Era definitivamente a capital cultural do mundo. E ele não conhecia ninguém, mas ele não deixou de fazer o que tinha de fazer. Ele vai pregar o Evangelho, ele vai pregar a palavra sozinho na sinagoga. Ele vai fazer a obra sozinho. Se não houver ninguém para te ajudar naquilo que você está fazendo, seja capaz de agir na força do Deus vivo. Isaías capítulo 50, versículo 10 diz assim: quando não houver ninguém, quando não houver nada, nem ninguém para com que você se segure, confie no Senhor o teu Deus. Caminhe, não tem luz nenhuma, mas confie no Senhor o teu Deus. Confie no Senhor o teu Deus, porque o que você está passando é só um momento. O que você está passando é só um momento que não vai durar para sempre. Só parece que vai durar para sempre, mas não vai durar para sempre. A história não vai terminar assim, porque o nosso Deus, Ele nunca começa algo ao qual Ele já não tenha terminado. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que Deus, desde o princípio, sabe o final das coisas. Isso significa que, ainda que você esteja passando por momentos difíceis, ainda que você esteja sentindo dores, ainda que todos o tenham abandonado, saiba de uma coisa, querido: Deus está contigo e essa obra já está terminando na sua vida. Você está passando por um momento. Não se deixe levar pelo teu momento, porque Deus não é Deus de um momento, Deus é Deus de uma história. Deus quer uma história contigo. Deus quer caminhar contigo. Deus não quer só resolver um problema seu. Deus não quer só um momento de alegria e de felicidade com você, não. Deus quer uma história com você. Porque nós vemos tantos problemas nos casamentos de hoje em dia, porque as pessoas só querem viver os bons momentos. As pessoas não querem viver uma história. As pessoas não querem viver os momentos difíceis de desafio. E aí é por isso que quando vem os momentos difíceis e momentos de desafio, as pessoas abrem mão daquilo que elas imaginaram que seria para sempre. E realmente era para sempre, mas por causa de um mau momento, as pessoas abrem mão de toda uma história. Por isso, você pode estar passando pelo que for, você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas amizades, mas não desista por um momento. Ei, é só um momento, vai passar. Aleluias! Vai passar. Paulo não conhecia aquele lugar. Paulo não conhecia, muito provavelmente não conhecia a cidade de Atenas. Era algo completamente novo. E tudo aquilo que é novo nos dá medo. Tudo aquilo que é novo nos causa meio que um sentimento de autodefesa. Por quê?
porque até aqui eu conheço, mas eu vou dar um salto no escuro. Até aqui eu já dominei, mas para dar um salto no escuro, eu preciso de uma boa dose de desprendimento. Desprendimento de quê, pastor? De tudo que você conheceu até hoje. Quem quiser entrar no novo de Deus, tem que abrir mão de tudo que viu, de tudo que conheceu até hoje. É por isso que Isaías diz, capítulo 43, versículo 18 e 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova, porventura tu não a saberás? Colocarei um rio no deserto e um caminho no ermo. O que o profeta está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Eu estou fazendo uma coisa nova na tua vida. Eu estou fazendo algo novo na tua vida e você está preso lá atrás. Você está preso a coisas que não podem mais te alimentar. Você está preso a coisas que não podem te trazer mais renovação espiritual. Você está preso a coisas que não vão te fazer crescer. Você está preso a coisas que não vão fazer você andar. Eu estou fazendo coisas novas por esse motivo. Não considere as coisas antigas. Não olhe para o que é passado. Querido, se é passado, é porque não tem que estar mais no teu presente. E o teu passado tem grandes lições para te ensinar. Às vezes você tem que dar uma olhada no retrovisor do passado, sim, para que você não erre da mesma maneira. Mas existe um motivo pelo qual o passado a gente deve olhar pelo retrovisor e não pelo para-brisa. Porque se você dirige um carro olhando para trás, você vai causar um acidente grave e você pode até morrer. Por isso, pare de olhar para o teu passado. Jesus já te libertou do teu passado. O teu passado ficou para trás. Não olhe para lá. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa grande na tua vida. Deus está fazendo coisas novas. Esse é o motivo pelo qual você está aqui. Esse é o motivo pelo qual você chegou aqui. E esse é o motivo pelo qual você está tendo contato com esta palavra. Vai dar medo sim, vai, pastor, vai. Mas vai com medo mesmo. Se lance naquilo que Deus está te chamando a fazer. E as pessoas vão confundir o Evangelho. Porque Paulo está na maior cidade do mundo. E as pessoas confundem, dizem: esse aí diz que existe um tal de Jesus e a ressurreição. Eles pensavam que eram dois deuses, porque existia um panteão de deuses gregos, Apolo, Hércules e tantos outros. Existia esse panteão de deuses, aleluia. Mas o que está sendo falado aqui é que um determinado Deus desconhecido era adorado por muitos. As pessoas tendem a adorar aquilo que elas não conhecem. As pessoas confundem a ressurreição com uma deusa. As pessoas confundem a Jesus com uma religião. As pessoas confundem o Evangelho com uma religião, mas o Evangelho é uma boa notícia. Evangelho é renúncia. Evangelho é novidade de vida. Isso é o Evangelho, uma novidade de vida. As pessoas têm um problema com esta confusão. As pessoas acham que Evangelho é dinheiro. As pessoas acham que o Evangelho é tanta coisa. Mas a verdade dos fatos é que o Evangelho é uma boa notícia. E essa boa notícia diz que nós estávamos condenados à perdição eterna no inferno. Mas alguém, por nos amar tanto, morreu numa cruz, pagou todos os nossos pecados. E agora a gente não está mais condenado nem fadado a este inferno. Jesus quer libertar a mim e a você todos os dias. A libertação ocorre a todos os dias. A conversão ocorre a todos os dias. A mudança de essência, que é o que representa a conversão, ocorre todos os dias. Nós não podemos achar que a caminhada com Cristo é um caminho completo, embora muitos estejam pregando isso. Certa vez, conversando com uma pessoa para um projeto, e a pessoa me disse assim: eu não vou ficar debaixo de quem sabe menos do que eu. Naquele momento meu coração fechou para com aquela pessoa. Por quê? Porque ninguém sabe todas as coisas. Ninguém é o Espírito Santo. Ninguém aqui é onisciente. Todos nós podemos e devemos aprender coisas uns com os outros. E aquela pessoa estava dizendo que não tinha mais nada para aprender com ninguém.
Esse é o grande problema que a gente tem. Porque a gente é arrogante o suficiente para achar que não podemos aprender nada com ninguém. E a nossa arrogância nos leva a fechar os nossos olhos para as grandezas que Deus quer nos ensinar lá na frente. Estes homens estavam julgando a Paulo. Você vai ser julgado por amor a Cristo. Diz o versículo 19 que Paulo foi tomado e foi levado à praça pública, conhecida como Ágora. Simples assim. Ele foi levado à praça pública. E quando é levado ao Areópago, melhor dizendo, aqueles homens o inquirem. Posso saber que doutrina nova é essa? O que é isso aí que tu está falando? Paulo poderia ser preso e morto aqui. Parece que é um debate filosófico, mas não é tão somente um debate filosófico. É um julgamento. E muitas vezes vão julgar você. Vão julgar você pela tua fé, vão julgar você por crer em Cristo Jesus. Você vai ser julgado por amor a Cristo. Isso me lembra uma das frases de Paulo que mais me impactam. 1 Coríntios capítulo 9. Lá pelo versículo 27 ele diz assim: portanto, eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o chamado que Deus me deu, o chamado para pregar o Evangelho. A minha vida não é preciosa, porque se Deus de hoje para amanhã tirar o meu fôlego, acabou a minha vida. Eu não posso achar que minha vida se restringe ao momento em que eu estou fisicamente nesta terra. De uma maneira ou de outra eu vou deixar um legado, de uma maneira ou de outra eu vou deixar uma história. E que a minha história continue falando mesmo depois que o Senhor Jesus me retirar dessa terra. Por quê? Perdão. Porque este é o caminho de toda a terra. Todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. A verdade é que sem Jesus, todos nós estamos debaixo de uma sentença de morte e de morte eterna. Todos nós estamos debaixo disso, dessa sentença medonha. Eu e você vamos morrer. Mas a única coisa que insiste em não morrer conosco, a única coisa que insiste em não ser enterrada ou cremada conosco, é o nosso legado. Eu e você vamos morrer, mas aquilo que nós fizemos vai ficar nessa terra. Meu pai faleceu, mas eu lembro até hoje do exemplo dele de um homem trabalhador. O homem que no final da sua vida, por suas más escolhas, estava levantando às 3h30, 4 horas da manhã, todos os dias para trabalhar. Esse foi o legado que meu pai me deixou. O legado de trabalho. Qual legado eu estou deixando? Essa tem que ser a minha pergunta. Qual legado eu vou deixar para as futuras gerações? Paulo não sabe, mas hoje a gente está falando sobre ele. Sobre a obra que ele fez por não ter medo, mesmo em meio ao desconhecido, de continuar adiante, de continuar pregando, de continuar falando do amor de Jesus, de continuar discipulando, de continuar sofrendo por amor ao Evangelho. Estamos dispostos a isso? Essa é uma pergunta de reflexão. Porque ganhar almas é o nosso chamado? Sim, em parte. Porque pelo poder próprio que há na palavra, as almas se sentem atraídas por Cristo e vêm a Cristo. Foi por isso que ele disse: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele estava falando da sua crucificação. Quem olhar para a cruz é atraído a Cristo. E é um negócio meio que irracional. Como é que eu vou ser atraído por um homem todo arrebentado, todo lanhado, sem quase sangue nenhum no corpo, numa cruz, morto como um criminoso
criminoso da pior espécie, como é que esse homem me atrai? É porque naquela cruz estavam os meus pecados, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para cada um de nós, e ele morreu no meu e no seu lugar. É por isso que aquela cruz nos atrai. Por que aquela cruz nos atrai? Porque aquela cruz era o nosso destino final, mas por amor a gente não precisa passar por ela. É por isso que discipular e ganhar almas é o chamado principal de todo cristão. E a gente tem que investir tudo que a gente tiver nisso. O Deus desconhecido, que as pessoas confundem tanto, que elas falam tanto. Deus para uns é uma coisa, para outros é outra, e para outros é outra, e para outros é outra. Esse povo aqui de Atenas tinha até um altar ao Deus desconhecido. E aí é que está. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto não tínhamos conhecimento de Cristo, maravilha, tudo bem. Mas depois que você conhece Jesus, nunca mais você vai pecar em paz. Porque o Espírito Santo vai te falar, isso está errado. E ele vai falar de maneira tão enfática que não vai restar dúvidas. É por isso que Paulo vai dizer que nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque ele é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Não existe nenhuma área, nenhum momento das nossas vidas onde Cristo não esteja lá. E muitas vezes vivemos como se Ele não estivesse lá. Muitas vezes esquecemos que Ele está ali. Muitas vezes esquecemos que Ele está vendo tudo que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Nós somente vivemos, só nos movemos e nos existimos porque Cristo está na nossa vida. Senão isso não aconteceria. Mas as pessoas vivem com essa ignorância, achando que morreu, acabou. A Bíblia vai dizer que ao homem está determinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém morre duas vezes, ninguém reencarna para corrigir os erros do passado. A oportunidade é agora, é hoje, o tempo que se chama hoje. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, você não vai ter uma segunda chance. Não vai reencarnar para corrigir o que deixou no passado. Mentira! Eu creio na Bíblia, a Bíblia não me mostra isso. A Bíblia não me mostra isso. A minha oportunidade é hoje. A oportunidade de deixar o meu legado é hoje. A oportunidade de fazer a diferença em vidas é hoje. Por isso não se preocupe se você tem as condições ou não, se você sabe ou não, se você é batizado ou não, se você é crente ou não. Vá falar do amor de Jesus e do Evangelho. Vai ensinar as pessoas aquilo que Jesus está lhe ensinando. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. Os homens estavam confundindo a Deus com ouro e prata. Mas ele diz: Deus, que não tem em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Porque chegará o dia em que ele vai julgar a vivos e mortos. Filipenses 2 diz que todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrarão diante dele. E se todos os joelhos vão se dobrar, é melhor se dobrar agora. Porque nesse momento ele é misericórdia. Mas no porvir, ele será juiz. Eu posso discutir com você se eu acredito ou não na lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Você acha que realmente a física está preocupada se você acredita ou não na lei da gravidade? A física não está preocupada com isso. Porque se você fizer isso aqui, ó, você tende a ser atraído para o centro da Terra. Então a física não vai discutir com você. E a gente perde tanto tempo discutindo com as pessoas. Se Jesus é, se não é. Se Jesus fez, se não fez.
se todo pastor é ladrão ou não. A gente perde tanto tempo discutindo com isso. Apenas pregue o Evangelho e deixe que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Somente lance a palavra, somente semeie, somente pregue e deixe o Espírito Santo fazer o papel dele. Faça você o seu papel e o Espírito Santo vai fazer o papel dele. Paulo já está falando para esses homens. Ei, ele vai ajudar cada um de nós. E você repara lá, é interessante notar que no versículo 32 está assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Uns negam, alguns zombam. Sabe por quê? A gritaria e a zombaria são as armas daqueles que não têm argumentos para combater o teu argumento. Se a pessoa não tem argumento para refutar a tua proposição ou a sua hipótese pela força da palavra ou da lógica, ela zomba ou grita com você. Você sempre vai ver isso acontecendo. A pessoa vai zombar. Fique em paz. E quando você vê pessoas zombando de você, a palavra está entrando. Ela pode não reconhecer, mas a palavra está entrando. E o Espírito Santo vai trabalhar. Quando você vê pessoas gritando, é porque a única defesa que aquelas pessoas têm é o grito. Porque não tem força o argumento delas. Então elas têm que gritar. Mas tenha certeza que quando você ouvir pessoas gritando contra Jesus, a palavra está entrando, está fazendo efeito. O Espírito Santo está convencendo. Por isso, não se deixe levar pelas aparências, por gritarias ou por zombarias. A obra está sendo feita. E aí, eles dizem assim, sobre isso a gente vai te ouvir depois. Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz assim: não é a minha palavra como um fogo, como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como um fogo que queima, que destrói, que arrasta. E muitos estão recebendo esse fogo no seu peito e não sabem como responder. Gritam, zombam, fogem da conversa, fogem da palavra. Aleluias! Por quê? Porque a palavra está fazendo efeito, a palavra está queimando. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como um fogo, a palavra é fogo. Mas esse mesmo versículo também diz: como um martelo que esmiuça a penha. Sabe qual é a figura que o profeta está utilizando? Como um martelo que destrói uma montanha pedaço a pedaço. Imagine você destruir um monte das oliveiras a martelada. Vai martelando e vai martelando, e aí tira um pedaço, e aí tira um pedaço, e aí tira outro pedaço, e vai martelando, e vai pregando. Querido, apenas pregue, não deixe de pregar. Seja a boca de Deus onde você estiver, seja o representante de Jesus onde você estiver, porque de uma maneira ou de outra, a palavra está fazendo efeito, ou como fogo, ou como um martelo que esmiuça a penha. Não se esqueça disso jamais. As pessoas vão zombar, vão gritar, vão fugir do diálogo, mas a palavra está surtindo efeito. Muitos vão te achincalhar, muitos vão tentar te desacreditar. O diabo usa muito isso, sabe por quê? Porque ele sabe que se você continuar nesse teu caminho de pregar o Evangelho, de fazer a vontade de Deus, de discipular, você vai chegar no teu propósito. E ele tenta te tirar do sério por meio da gritaria. Ele tenta te tirar do sério por meio da zombaria. Ele tenta te tirar do sério por meio do descrédito. Para quê? Para que você desista. Tudo pelo qual Satanás trabalha é para que você desista desse trabalho que você está fazendo, mas não desista. Não desista, porque tem um resultado. Versículo 34, eu termino aqui. 33, assim saiu Paulo do meio deles. Paulo foi levado para ser julgado, e eles desistiram de julgar Paulo. Olha isso. Aí Paulo sai do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, olha só, ele está saindo, e as pessoas vão até ele. Não, peraí, Paulo, peraí.
Eu acredito nisso aí que tu está falando. Eu acredito nisso aí que tu está dizendo. É isso aí que a palavra está revelando. É isso mesmo. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo que está convencendo as pessoas daquilo. Ei, querido, muitos vão zombar, muitos vão gritar com você, muitos não vão querer te ouvir, mas a verdade é que alguns vão querer te ouvir, vão querer conhecer esse Jesus que você prega. Muitos vão querer conhecer esse Jesus que você prega. Paulo usa uma estratégia que eu procuro usar. Eu não dou muita atenção a quem zomba. Eu não dou muita atenção a quem grita. Eu não dou muita atenção àqueles que viram as costas. A minha atenção está voltada para aqueles que creem e aceitam a Jesus e querem fazer dele o Senhor e o Salvador das suas vidas. Nesse está a minha atenção. Não tenho atenção para zombador nem para gritador. Não tenho atenção para omisso, eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é usado para discipular aqueles que querem ouvir mais da palavra. Amém?